Meus amigos, eu assisti ao novo filme do Superman e a pergunta que fica aqui é: o que James Gunn fez com o Homem de Aço? E eu faço essa pergunta naquela rasteira do sentimento de que boa parte do público já vem apresentando um certo cansaço desse subgênero de filmes de super-herói. Mas vamos lá, né? Afinal de contas, o Superman é o Superman, um dos personagens mais icônicos da cultura pop. E é claro que muita gente estava curiosa de saber o que vinha por aí. E assistindo ao filme, eu tenho que ser bem sincero com vocês e dizer que ele, pra mim, é uma das obras mais sem vergonhas que eu já vi nos últimos tempos. E quando eu digo sem vergonha, gente, é no sentido literal, que ele é um filme que não tem vergonha nenhuma de se mostrar como algo feito para fãs de quadrinhos. Sim, Superman é um filme que parece uma releitura, uma transcrição literal daquilo que a gente lê nas páginas dos gibis, levado diretamente para a tela do cinema. E isso para mim é um ponto super positivo, já que muita gente estava com medo que o James Gunn pudesse colocar ali um pouco das suas pitadas de humor, algumas referências que para certas pessoas pode parecer cafona, mas o James Gunn ele tem essa assinatura autoral de buscar coisas do cânone, das histórias dos personagens e trazer diretamente para as suas adaptações. Muita gente ficou preocupado de que ele pudesse colocar uma espécie de fórmula Marvel, como ele usou lá nos Guardiões da Galáxia, e trazer isso para o Superman. Coisa que a gente pode dizer que acontece de certa maneira, mas sim, aqui nós temos algo totalmente novo. A gente pode começar dizendo que esse filme do Superman abre o universo do DCU nos cinemas, né? Já que James Gunn e Peter Safran são os novos CEOs aí há pelo menos uns 2, quase 3 anos desse novo DC Studios, após a reorganização da Warner, e Superman marca o início desse universo no cinema, tá? Já que se nós pegarmos séries como Pacificador e Comando das Criaturas, já temos algo feito há algum tempo aí, estabelecendo alguns personagens. Novamente, algumas pessoas ficaram muito preocupadas do que seria feito desse filme do Superman, já que ele não seria um filme de origem, mas apresentaria uma nova faceta do personagem, trazendo outros heróis ali, como Lanterna Verde, Mulher Gavião, Metamorfo. Então, assim, né? Será que não seria muita coisa para um filme de origem sem ser necessariamente um filme de origem? E o James Gunn mostrou pra gente que não, tá? Ele é um filme que ele te joga diretamente na ação logo no início e depois ele vai dividindo ali em atos e estabelecendo a história, mostrando que sim, nesse novo universo do James Gunn, os meta-humanos já têm uma atividade reconhecida há pelo menos 300 anos. Esse novo Superman, ele já está em atividade aos 33 anos, como foi feito também com o Homem de Aço do Henry Cavill no seu filme de estreia, mas ele ainda não é necessariamente um Superman pleno, evoluído e maduro como a gente conhece. Uma das coisas que o James Gunn deixou bem claro nas entrevistas e nos eventos de divulgação do filme era que esse seria um Superman falível, um Superman que pode ser derrotado, um Superman que se machuca, um Superman que sangra, né? A gente pode até fazer aqui talvez uma certa analogia provocativa com o que o Batman do Ben Affleck pergunta ao Superman, né? Você sangra? Pois é, esse do James Gunn sangra e sangra bastante, tá? Quebra ossos e tudo mais. E isso é uma coisa interessante da gente notar, porque trabalhar com o Superman, gente, é extremamente complicado, tá? Mesmo nos quadrinhos, quando o Superman está no auge do seu poder, no auge da sua força, quando ele resolve não se controlar, não colocar limites, né, em todo o seu potencial, a gente vê que dificilmente algum desafio está à altura do kryptoniano. Então o James Gunn, já tendo isso em mente, ele faz um Superman que consegue ser combatido ali com certas estratégias que o Lex Luthor vai usar, né, com certas armas, consegue ser distraído, consegue ser posto em algumas situações de dilema moral que sim, vão minando o personagem. Isso deixa um senso de urgência muito mais interessante para o filme, né? Eu lembro de ter visto alguns comentários dizendo que esse Superman vive machucado, vive caído nos trailers de divulgação, parece que ele é muito fraco, porque na verdade que não, né? A força do Superman não está somente nos seus punhos ou na sua visão de calor ou qualquer outro dos seus superpoderes, mas a força do Superman também está no seu interior, né? Nas suas motivações, nos seus valores morais. Então o James Gunn soube trabalhar muito bem esse nível de desafio. Como eu disse, ele é um Superman relativamente jovem, né? Ele está em atividade há pelo menos 3 anos, ele faz a sua revelação ao mundo aos 30 e o filme já se passa ali com ele tendo 33 anos. Então ele tem 3 anos
de atuação. Mas você vê que ele ainda está inseguro com certas coisas, em alguns diálogos ali, inclusive aquele diálogo dele da entrevista que ele dá para Lois Lane é muito revelador, tá? É uma cena curta, mas que ali a gente consegue entender muito dessa psique do personagem que o James Gunn colocou ali. Ele é um Superman que se ofende com redes sociais, com apelidinhos que colocam nele, e ao mesmo tempo ele tem uma plena certeza e convicção de que ele está ali para salvar vidas. Aquele diálogo dela colocando ele numa posição, sim, de um dilema moral, né? Será que o Superman tem autoridade para interferir em guerra? E será que o Superman, quando faz isso, né, sendo ele mesmo que um alienígena, né, alguém que reside nos Estados Unidos, será que quando ele faz isso, ele não imagina que aquilo terá um impacto político na organização entre esses países? Então ela vai jogando esse monte de questões em cima dele, aos poucos ele vai perdendo o seu humor, vai ficando impaciente, vai ficando ansioso, mas no final de tudo, a justificativa dele é única e simplesmente que pessoas iam morrer. Ele estava ali para salvar vidas, e o Superman é isso. Nós já vimos isso acontecer nos quadrinhos algumas vezes, onde o governo dos Estados Unidos ou outros governos de outros países questionam a interferência do Superman, e no final das contas ele diz que para ele não importa a bandeira, a cor e o idioma falado por qualquer pessoa. Ele enxerga a todos como seres humanos, como terráqueos, e ele tem essa missão de defender a Terra. Ele vai fazer de tudo para manter a paz, a ordem, né, logicamente que respeitando certos limites ali. Então é um Superman, sim, que tem seus dilemas, tem seus medos, suas ansiedades, mas ao mesmo tempo ele tem um norte moral muito bem definido. Eu gosto como o James Gunn trouxe um pouco mais de robustez para o roteiro do filme, trabalhando muito bem essa metáfora do Superman imigrante, que eu sei, gente, é impossível, tá? Agora estamos aqui em julho de 2025, lançamento de Superman, é impossível você assistir esse filme e não fazer correlações com coisas que estão acontecendo na geopolítica real, né, do nosso mundo real aqui. Eu acho que eu não preciso citar nomes de países e nem nada e conflitos específicos, mas você assistindo ao filme você consegue fazer ali algumas correlações, tá? Eu acredito que em parte é uma coincidência, já que Superman vem sendo planejado há pelo menos aí uns 2 anos, então eu acredito que nem tudo esteja ali de uma maneira provocativa, mas sim, James Gunn foi muito claro, foi muito vocal quando ele diz que a sua versão do Superman é um Superman imigrante, né? Ele é um Superman que, por mais que ele venha de uma sociedade de fora ao qual ele não pode voltar, né, de certa maneira ele é um refugiado, como alguém que sai de um lugar em conflito e procura se adequar a uma nova cultura, a um novo povo, ele ao mesmo tempo ele se integra naquele universo e tenta fazer o melhor possível. Então ele é a imagem clássica, né, do imigrante que sai, muitas vezes de maneira forçada, da sua terra natal e vai desbravar um novo mundo, e ali ele se dedica, né, para fazer as coisas crescerem em volta de si. Então o James Gunn foi muito vocal nisso, foi muito claro nisso. Eu vi que algumas pessoas ficaram meio desgostosas, mas assim, gente, por mais que seja um filme bobinho, por mais que seja um filme de super-herói, né, por mais que seja uma coisa feita para crianças, eu acho importante, sim, que o filme tenha alguma mensagem, tenha alguma coisa ali para que uma parte, uma esfera do público um pouco mais madura consiga entender aquilo ali de uma outra forma. E isso fica também muito claro na relação do Superman com os seus pais, já que ele utiliza aquela mensagem lá na Fortaleza da Solidão dos seus pais de Krypton, né, dos seus pais biológicos, e ali ele tem uma visão, né, diferente do que é na realidade, já que aquela mensagem, quando a gente vê ela de maneira completa, ela é quase que um tratado de colonização, né, e o Superman ele sempre levou aquilo ali não como uma missão de conquistar, né, mas de proteger, de tentar elevar, né, de tentar fazer com que a humanidade possa chegar a cada vez a níveis melhores de condição de vida. E ele vai se baseando naquele norte, que é o norte das suas raízes, né? Mas ao mesmo tempo ele é ainda um garoto do Kansas, né? Quando ele está triste, derrotado, quando ele foi confrontado pelo Lex Luthor, o consolo, o aconchego, a segurança que ele procura está no Kansas, com os pais caipiras dele, né? Homens e mulheres do interior.
Então você vê o Superman sentado na varanda de casa, olhando as vacas, né, vendo ali o pôr do sol, descalço, comendo um prato de mingau. Aquilo ali mostra também que, mesmo que ele se norteie, né, até aquele momento, a certas filosofias alienígenas, certas filosofias de fora, no fundo ele é um garoto simples, ele é um cara simples, né, que tem essa conexão com os seus pais. A cena dele conversando com o Jonathan Kent, onde o Jonathan diz para ele que o papel dos pais não define, né, não é definir o que os filhos vão ser, mas dar as ferramentas aos quais eles vão enfrentar o mundo, né, e que você não é definido da onde você vem, né? Quem criou você, as suas raízes não te definem, mas é através delas que você busca os seus valores, é através dela que você vai buscar as ferramentas para encarar o mundo, e a partir daí você decide se você vai tentar fazer dele um pouco melhor ou não. Cara, é sublime essa mensagem familiar que o filme passa. E é um filme que ele consegue percorrer muito bem esses caminhos entre o drama e o bom humor, tá? Sim, como falamos aqui no início do vídeo, James Gunn é muito conhecido por trazer uma certa galhofa aos seus filmes de super-herói, tá? É a assinatura dele, assim como outros diretores talvez vão pegar uma coisa mais soturna, mais sombria, um pouco mais séria, né? Outros vão levar ali talvez uma pegada até de terror ao drama, e o James Gunn, ele norteia muito bem com essas coisas canônicas, mas sim trazendo os tons de humor, tons de comédia, trabalhando com música pop. Então só o fato de ter o Krypto nesse filme, gente, já mostra que o James Gunn bebeu muito, né, do que é clássico do Superman. Nós temos ali um Superman que luta contra monstros gigantes, nós temos o Superman que sim, ainda tem a cueca por cima das calças, né, que conversa lá com os robôs da Fortaleza da Solidão. Então tem muita coisa ali dos anos 50 do Superman, da Era de Prata, né? Então você vê que o James Gunn, inclusive, ele liberou há um tempo atrás, né, uma lista de quadrinhos aos quais ele se inspirava para fazer a sua versão do Superman. Então ali tem quadrinhos de várias épocas, diversos ciclos, diversas facetas do Superman, né, desde esse Superman clássico, né, um pouco mais simples dos anos 70, dos anos 50, passando pelo Superman mais sombrio dos anos 80, o Superman massa velha dos anos 90, cabeludo, usando trabuco, né, até versões mais maduras recentes dele. Então, sim, cara, é uma miscelânea que compõe essa nova versão do personagem, que equilibra o drama com as cenas de ação e o humor, pelo menos, tá? No meu ponto de vista, de uma maneira muito boa, muito igualitária. Tá, falei pra caramba do Superman, afinal de contas o filme é do Homem de Aço, mas precisamos falar de outros personagens aqui. Eu quero começar falando do Luthor, tá? O Luthor do Nicholas Hoult, cara. Olha, todo o meu carinho ao clássico do Gene Hackman, que eu achava excelente, tá? Eu até gosto ali do Lex Luthor do Kevin Spacey também, não tenho nada contra. Acho abominável o Lex Luthor do Jesse Eisenberg lá do BVS. Inclusive, eu posso dizer que 50% dos problemas daquele filme é por causa daquele Lex Luthor alucinado, né? Parece que tá cheirado o tempo todo e cheio de faniquitos e chiliques ali, uma coisa que não reflete em nada, nenhuma versão do Lex Luthor clássico que a gente vê nas histórias em quadrinhos. Mas aqui o Lex Luthor do Nicholas Hoult, cara, ele pega todos os atributos clássicos do personagem, tá? Do talvez o maior vilão ou vilão mais clássico do Superman. Ele é um Lex Luthor elegante, ele é um Lex Luthor inteligente, rico, estrategista, né? O ápice do desenvolvimento do ser humano, mas ao mesmo tempo ele é egocêntrico pra caramba. Ele é completamente vaidoso, ele é invejoso e ele admite isso. O Lex Luthor é alguém que tem inveja do Superman, porque é alguém que vem de fora, né? É o imigrante, é o alienígena que vem de fora e rouba todos os holofotes que deveria ser dele. Afinal de contas, ele é o suprassumo do ser humano. E aí você vê que vem alguém de fora que consegue fazer coisas que ele não pode fazer e é amado por todas as outras pessoas. Isso incomoda, isso irrita, isso dá um ódio profundo no Lex Luthor. Essa inveja chega a gerar nele até certos comentários que beiram ao racismo, se a gente for levar por um outro lado. E o Nicholas Hoult, ele fala isso pro Superman, ele admite a sua inveja pro Superman
com lágrimas nos olhos, né? Ele não consegue conter, ele tá se tremendo o tempo inteiro, o rosto, as veias saltadas, os lábios trêmulos e as lágrimas de ódio escorrendo, porque ele entende que por mais que ele faça de tudo, ele nunca será o Superman, né? Então ele pega isso que pra mim é o que define um bom Lex Luthor. Tá? Ele pode ser inteligente, ele pode ser estrategista, ele pode usar diversas artimanhas e bugigangas e tecnologias para afetar o Superman, mas no final das contas o embate será um entre o outro ali, né, de maneira direta. E o Nicholas Hoult manda muito bem, né? Tivemos também outros personagens ali, como a engenheira, que eu achei que trouxe um tom interessante pro filme, e o Ultraman, que já estava meio que sendo uma pedra cantada, que ele seria um clone do Superman, e na conclusão do combate entre eles, pelo menos para mim, tá, ficou bem claro de que futuramente esse personagem pode retornar como o Bizarro, já que quando ele vai para aquela dimensão encolhida, né, reduzida ali do Lex Luthor, aquilo ali também pode servir como uma espécie lá do universo invertido, né, do mundo bizarro. Se a gente for colocar ali, eu acho que o James Gunn ele pode aproveitar essa ideia sim para futuramente trazer o Ultraman de volta como o Superman bizarro. Agora, colocando os vilões de lado um pouquinho, falando dos aliados, eu achei super interessante a questão da Gangue da Justiça, né, tendo o Guy Gardner como o primeiro Lanterna Verde a aparecer nesse universo, já que sim, né, tá para sair também aí a nova série dos Lanternas Verdes com o Hal Jordan e o John Stewart, mas o Lanterna Verde da Terra nesse momento ali é o Guy Gardner, sendo aquele cara escroto, né, amavelmente escroto que ele é tão escroto que a gente não consegue odiá-lo, né? Tem o seu charme ali, é muito interessante. A Mulher Gavião, super agressiva, lutando, rodopiando, dando o seu grito. O Metamorfo, né? As coisas que o James Gunn pega, ele conseguiu pegar o Metamorfo no seu visual clássico, né? Um membro de cada cor ali, uma coisa que poderia ficar completamente cafona, né? Completamente estranha na estética, e ele pega que ele consegue fazer funcionar no cinema, né? Porque dentro daquele universo de meta-humanos faz sentido você ter um personagem daquela maneira, mas eu preciso dar um destaque aqui pro Senhor Incrível, que é o tipo de personagem, a gente viu o James Gunn fazer isso lá nos Guardiões da Marvel, é o tipo de personagem que para qualquer outro autor, diretor, passaria desapercebido, um personagem menor, mesmo nos quadrinhos, ele nunca teve tamanha importância assim, né? Foi muitas vezes um coadjuvante, e aqui ele foi quase que um ajudante, né? Foi ele que salvou o Superman com a Lois Lane, né? Então o James Gunn ele consegue pegar esses personagens menosprezados e dar um destaque para eles, tá? Eu acho isso uma coisa muito boa. E por fim, o núcleo do Planeta Diário, que eu queria ter visto mais, tá? Mas o pouco que eu vi eu achei interessante. O Perry ali sempre invocado, né? Os outros jornalistas, o Jimmy Olsen, né? Fazendo das suas ali, tendo bom humor, trazendo um pouco de leveza para a história. E a relação com a Lois Lane, né? Essa Lois Lane que é a Lois dos quadrinhos que a gente vê sendo provocativa, sendo incisiva, não tendo medo de nada, né? Questionando o Superman quando precisa e apoiando, dando um ombro amigo para ele quando precisa também, né? Não é uma Lois Lane que se isenta de dar a sua opinião, mas ao mesmo tempo ela conhece os seus limites e ela tá ali para ajudar da maneira que pode, com a sua personalidade forte, né? Então gostei demais desse núcleo. Gente, finalizando aqui, Superman é um filme sim super autoral, tem assinatura do James Gunn, é colorido, tem ótimas cenas de ação, né, muito frenéticas. O James Gunn prometeu que ele ia trazer muitas cenas de voo com angulações interessantes, então ele brinca com a câmera ali, né, trazendo posições do Superman que geralmente a gente não vê em outras versões, enquanto ele está voando, enquanto ele está usando os seus poderes, né, a coisa dele rodopiar, usar visão de calor. É um Superman que utiliza muitos recursos, tá? Toda naquela estética de quadrinhos que a gente falou. A trilha sonora do filme é maravilhosa,
tanto no uso de músicas pop, né? Algo que o James Gunn já usa há bastante tempo, mas também no uso da trilha sonora. A trilha sonora do Superman entra ali pelo menos em 3 ou 4 momentos icônicos, naquelas cenas que você pode congelar e usar de papel de parede, de tão lindas que são a fotografia, tá? Os efeitos visuais caprichadíssimos, cara. A gente que vem reclamando aí bastante de alguns efeitos especiais em filmes de super-herói, valeu a pena a espera. A DC, a Warner tá de parabéns. Superman abre esse novo DCU definitivamente, tá? Em breve aí teremos outros filmes, a gente já fica aqui pirando, né, o que pode chegar aí de Batman, Mulher Maravilha, né, tudo dentro desse universo do James Gunn, que eu fiquei muito feliz, cara, muito feliz. Eu acho que é um filme que ele é totalmente diferente do universo anterior, tá? Dizendo aqui mais uma vez, respeito, né? Acho que todo mundo tem o seu gosto, tá tudo certo, mas David Gordon Sweet fez valer a sua escolha como Superman. O cara é bom, ele trabalha bem as cenas de ação, ele consegue sustentar as cenas de drama, ele é carismático, então se saiu muito bem. Vida longa ao Superman de James Gunn, tá? Espero que faça muito sucesso. Se você ainda não viu, cara, vá ver, vale a pena demais. Eu já saí do cinema querendo ver o filme de novo e pode ter certeza que nós vamos ainda destrinchar algumas coisas do filme com mais detalhes por aqui. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, dê o seu like ou dislike, também o que você preferir. Mas por favor, se inscreva no canal que nos ajuda e nos impulsiona demais. É isso! Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu!